E o George Russell colocou a Mercedes no topo no último dia de testes da pré-temporada. Pois é, a Fórmula 1 finalizou os seus 3 dias de atividade no Bahrein. Agora todas as atenções se voltam para a abertura da temporada, né? Mas antes, a gente precisa tirar algumas conclusões desses testes. Hoje, na nossa edição 52 do Volta Rápida, a gente vai contar tudo que rolou nessa sexta-feira, 28 de fevereiro. E além disso, eu vou falar sobre os problemas que atrapalharam Gabriel Bortoleto na Sauber hoje. Vou falar das interrupções bizarras também que marcaram o último dia de testes, da avaliação da Pirelli sobre os pneus para 2025 e também os primeiros comentários de Lewis Hamilton sobre sua adaptação à Ferrari. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia. Antes da gente começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais aí, sempre procurando por @siteF1mania. E você também me encontra no meu Instagram pessoal, @CarlosGarciaFM. Agora sim, vamos nessa, bora para as notícias de hoje. E a pré-temporada da Fórmula 1 2025 chegou ao fim nesta sexta-feira e George Russell foi o mais rápido do dia no Bahrein. O britânico da Mercedes marcou 1 minuto 29 segundos, 545 milésimos ali na última meia hora e garantiu a liderança do último dia de testes. Max Verstappen, que participou hoje das 2 sessões, 8 horas de trabalho, ficou só 21 milésimos atrás do Russell, mostrando que a Red Bull ainda mostra alguma força ali também. A Williams surpreendeu mais uma vez depois de ser a mais rápida ontem com Carlos Sainz, que inclusive fez a volta mais rápida de toda a semana. Hoje foi com Alexander Albon, que terminou em 3º lugar. Ele que ainda foi o piloto que mais completou voltas no dia, foram 135 no total. O top 5 foi completado por Oscar Piastri da McLaren, também pelo Pierre Gasly da Alpine. Lewis Hamilton com a Ferrari ficou na 6ª posição, seguido por Yuki Tsunoda da Racing Bulls. Esteban Ocon da Haas, Leclerc da Ferrari, Antonelli da Mercedes fecharam os 10 primeiros. E além de Albon, outros pilotos acumularam uma boa quilometragem. Aí teve o Esteban Ocon da Haas, né, que deu 101 voltas. O Russell completou 90 giros com a Mercedes. E agora os testes de pré-temporada ficaram para trás. Todas as atenções se voltam para o início da temporada. A Fórmula 1 2025 começa entre os dias 14 e 16 de março com o GP da Austrália em Melbourne. Será que os tempos que a gente viu na pré-temporada vão refletir o verdadeiro desempenho das equipes ou ainda tem muita coisa em jogo, tem muito jogo escondido? Eu acho difícil acreditar que a Williams possa ser a mais rápida e ao mesmo tempo falta a McLaren, falta a Ferrari. O que a gente pode é analisar quem teve mais tranquilo, como é o caso da Mercedes, né? E quem teve mais dor de cabeça, como é o caso da McLaren, pelo menos entre as grandes. Nos próximos dias, claro, a gente vai explicar tudo para você. E o último dia de testes da pré-temporada foi mais complicado para Gabriel Bortoleto. Depois de 2 dias sem grandes problemas, o brasileiro da Sauber enfrentou um contratempo no assoalho do seu carro. Pois é, a suspeita é que o dano tenha ocorrido depois de uma escapadinha ali na curva 4. Isso fez com que a equipe precisasse interromper a sessão para reparar os danos. E diferente dos dias anteriores, Bortoleto foi um dos primeiros a entrar na pista, acumulando aí um bom número de voltas de início. Antes do problema, ele já tinha completado 22 voltas, tinha marcado 1:32.225 como o melhor tempo. No entanto, ao retornar para os boxes, os mecânicos rapidamente começaram ali a trabalhar no assoalho do C45, mas fecharam a entrada da garagem. E quando a entrada fecha, meu amigo, é sinal que os reparos são um pouquinho mais complexos, né? Corrigir danos no assoalho é um processo demorado, já que essa peça desempenha um papel crucial na aerodinâmica do carro atualmente. O efeito solo, né? Ele trabalha ali exatamente no assoalho do carro. Como resultado, o brasileiro ficou fora da pista por um longo período e só conseguiu voltar nos 30 minutos finais da sessão da manhã, encerrando o dia com 35 voltas e o 17º melhor tempo. Apesar desse contratempo, ele avaliou a pré-temporada como positiva, destacou o aprendizado, o trabalho realizado também com a Sauber, dizendo que foram 3 dias consistentes, que ele aprendeu muito sobre o carro, sobre a equipe e que agora é hora de analisar os dados para ajustar tudo antes da primeira corrida. A próxima ida para a pista do Bortoleto já é no GP da Austrália, uma pista que ele não conhece, nunca pilotou por lá, e as primeiras corridas elas vão servir meio que para ele acumular bastante quilometragem, tá precisando, mas ao mesmo tempo é bom saber que ele já consegue andar no ritmo que a equipe quer, né? O ritmo que a equipe quer é algo parecido ali, um pouco mais rápido, um pouco mais lento que o Nico Hülkenberg, que é o companheiro de equipe dele. Isso ele já mostrou que consegue. E a pré-temporada da Fórmula 1 2025 no Bahrein foi marcada por incidentes inusitados. E o último dia de testes não foi diferente, não. A sessão dessa sexta-feira
Teve duas bandeiras vermelhas totalmente inesperadas que interromperam as atividades e deixaram as equipes e os pilotos assim, né? O primeiro problema aconteceu quando um painel de vidro da estrutura ali onde ficam os oficiais de prova, ficam posicionados, se desprendeu e caiu na reta principal. Aí ele se estilhaçou na pista, quebrou, podia ter acertado alguém, ainda bem não acertou ninguém. Aí a bandeira foi acionada imediatamente, a bandeira vermelha, para que os fiscais pudessem remover os destroços, aquela varridinha, isso para garantir a segurança de todo mundo. Logo após a remoção do vidro e a liberação da pista, veio uma outra surpresa. Um quadriciclo ficou no circuito, isso mesmo depois da sessão retomada, né? O Alonso, o Antonelli, eles ainda conseguiram dar algumas voltas antes que a direção de prova interrompesse de novo a sessão para resolver esse problema. Mas a cena mais inacreditável não foi nem essa. Foi na sessão da tarde, no final da tarde ali, quando um ônibus apareceu na área de escape do circuito e cruzou a pista. E aí, mais uma bandeira vermelha, né? Isso aqui é inaceitável, inclusive. O veículo foi retirado rapidamente, mas isso deixou todo mundo espantado aí, gerou espanto entre as equipes, levantou questões sobre a segurança no circuito, porque aqui a gente tem um erro claro. O vidro, ok, foi um acidente. O quadriciclo e um ônibus são erros claros, né? Relaxo, né? Um lixo. Os testes dessa pré-temporada foram repletos de imprevistos. A gente teve também uma queda de energia na quarta-feira que paralisou as atividades por mais de 1 hora, né? E a gente só espera que os percalços da temporada tenham se encerrado por aqui. Os testes da Fórmula 1 no Bahrein chegaram ao fim após 3 dias intensos de atividade e esse foi o único momento em que as equipes puderam rodar com seus novos carros antes do início oficial da temporada 2025. Além dos ajustes aerodinâmicos e mecânicos, a Pirelli aproveitou a pré-temporada também para coletar dados sobre o comportamento dos pneus em condições climáticas que são inesperadas, né? Ao todo, as equipes completaram 3.896 voltas, isso equivale a mais de 21 mil quilômetros percorridos. No último dia, o George Russell da Mercedes registrou a volta mais rápida, usando o pneu C3, que é o terceiro menos duro, vamos chamar assim, né? O Max Verstappen ficou 21 milésimos atrás, também com o pneu C3, enquanto Alexander Albon da Williams foi o terceiro, mas utilizando o pneu C4, né? Lembrando que C1 é mais duro, C6 é o mais macio, ninguém usou C5, ninguém usou C6. Um dos destaques dos testes foi a diversidade aí de equipes, inclusive no topo da tabela, né? Nos 3 dias a gente teve líderes diferentes, a gente teve Lando Norris no primeiro, Carlos Sainz da Williams no segundo e o George Russell da Mercedes no terceiro. Inclusive, a melhor volta da pré-temporada ficou exatamente com o Sainz, que cravou 1:29.348 ontem. A Pirelli analisou os pneus sob temperaturas mais baixas do que o habitual e isso impactou diretamente, claro, no desgaste, na aderência. E o diretor da Pirelli, o Mário Isola, explicou que a situação tornou os dados mais difíceis de interpretar, já que não tinha referências anteriores com um clima tão frio no Bahrein, onde geralmente faz muito calor, né? Apesar do fim da pré-temporada, a Pirelli segue testando no Bahrein até segunda-feira com a Alpine Williams, já de olho nos compostos de 2026, onde teremos mudanças várias no regulamento. O Lewis Hamilton encerrou seus 2 dias de testes com a Ferrari no Bahrein e já destacou as diferenças entre a sua nova equipe e a Mercedes, onde ele ficou mais de uma década, né? O heptacampeão ainda está se adaptando ao SF25, que é o carro da Ferrari para esse ano, e acredita que tem muito potencial ainda para ser explorado nesse carro. E ele falou, é para isso que serve esses dias, certo? É para explorar e acho que ainda há espaço para explorar mais. Estou extraindo um pouco a mais a cada vez. Todas as configurações são muito diferentes, até mesmo equilíbrio de freio, então estou reaprendendo bastante coisa. Foi o que explicou o Hamilton aí numa entrevista para Sky Sports. Ele também comentou que o estilo de pilotagem exigido pelo carro da Ferrari é bem diferente do que estava acostumado na Mercedes, mas ele vê isso como um desafio interessante. Ele falou que um carro que gosta de ser pilotado de forma diferente, mas que no momento ele está sentindo que definitivamente ele tem o carro sob controle e que ele está respondendo bem às expectativas ali. Mesmo com um bom desempenho nos testes, Hamilton evita fazer previsões sobre o real nível da Ferrari. Ele ressaltou que os tempos na pré-temporada não são o mais importante agora, diz que tem muito trabalho para fazer ainda, que a Ferrari está evoluindo passo a passo com o acerto, mas que todo mundo só vai descobrir isso em 2 semanas, que é exatamente onde todos estarão. O heptacampeão, no entanto, já prevê uma disputa muito acirrada no GP da Austrália, que abre a temporada entre os dias 14 e 16 de março em Melbourne, que todo mundo fez um bom trabalho na pré-temporada. Ele falou até mesmo a Williams, que está parecendo muito forte e que isso é ótimo, né? Já que o britânico tá aí analisando todo mundo, será que ele também pode sonhar com uma vitória logo na estreia pela Ferrari? Ele não promete,
mas eu acredito. Esse foi o Volta Rápida de hoje. E agora eu quero saber de você, a Mercedes realmente chega forte em 2025 ou será que o Russell estava só caçando tempo, hein? A Sauber pode ter um carro competitivo ou será que o Bortoleto vai ter mais dificuldades na pré-temporada, que é o que parece, hein? E o Hamilton, será que ele vence com a Ferrari? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Se você curtiu esse episódio, deixa o seu like pra gente aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma atualização sobre o mundo da Fórmula 1. Aproveita aí também para acessar o f1mania.net para você ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo da Fórmula 1, do esporte a motor em geral. Valeu demais, tamo junto, grande abraço, até a próxima.